Eu tenho certeza que você e qualquer outra pessoa não sente falta daquilo que não conheceu. E com a criança não é diferente. Então já se inscreve no canal, fique conosco até o final, porque nós vamos entender o porquê que a criança não sente falta daquilo que não conheceu. Eu sou a professora Carol, aqui do EDA. Quando uma criança nasce, ela nasce exatamente como um HD limpo, disponível, totalmente pronto para aprender aquilo que você, papai e mamãe educadores, vão passar para eles. Então, se você passar que Coelhinho da Páscoa existe, que Papai Noel existe, essas coisas vão se tornar reais na mente dessa criança porque elas confiam em você. Então, quando alguém conta que a fada do dente existe ou que alguma coisa assim existe, a criança crê. Por quê? Porque ela está limpa, ela não conhece a realidade e ela está totalmente confiante que você está falando a verdade. O que isso já é um problema, porque lá na frente, quando ela vier a descobrir que tais coisas não existem, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, essa criança vai quebrar um pouco com essa confiança que ela tinha com as pessoas que passaram essas informações para ela. Por exemplo, eu nunca fui ensinada que existia qualquer coisa desse tipo. Então, automaticamente, eu já não sinto falta dessas coisas. E é isso que eu gostaria que vocês entendessem nesse dia. A criança não sente falta daquilo que ela não conhece. Então, o contrário também é verdadeiro. Se você não ensina a criança no caminho que deve andar, se você não apresenta Jesus Cristo para ela, logo, essa criança não vai sentir falta de Jesus Cristo. Se uma criança nasce e é colocada logo cedo numa creche, e cresce assim, sendo cuidada por professores e por ajudantes de professores, essa criança em algum momento ela não vai mais sentir falta da família, porque ela não está acostumada com aquilo. Do contrário, se uma criança é criada no âmbito do lar, dentro do amor do lar, essa criança vai sentir falta caso algum dia tenha de sair daquele local. Então, um laço irá se criar ali, uma união irá se criar ali. Mas o mais importante é isso. Jesus é aquele que mais se importa com todos nós e com as crianças também. E é dever de todo pai e mãe educador implantar essa sementinha no coração de cada criança, de que Jesus é nosso Deus, é nosso Rei e que veio aqui para nos salvar. E que Ele é o nosso melhor amigo, disponível em todos os momentos. Nos momentos em que fazemos coisas certas e nos momentos que fazemos coisas erradas. Então, se a criança, desde cedo, ela aprende que ao pecar, ela pode correr para esse advogado pedindo perdão e ajuda para não pecar mais, essa criança vai crescer com essa companhia, sentindo bem próxima essa companhia e buscando essa companhia em todos os momentos da vida. Agora, se a criança não conhece isso, se ela não é acostumada a orar desde pequena, a ler a Bíblia desde pequena, certamente essa criança vai ficar perdida quando crescer, porque ela não vai saber a quem recorrer. Às vezes ela vai saber que pode recorrer com o pai e com a mãe, mas nem sempre os pais vão estar próximos, ou então nem sempre os pais vão poder solucionar alguma coisa. Há coisas que apenas Jesus pode solucionar. Então, é muito importante, é de suma importância que a criança, desde pequenininha, desde o berço, desde o ventre da mãe, aprenda que Jesus é o nosso maior companheiro e que sinta falta dele caso venha a desviar o seu pé do caminho. Porque aí sim se cumprirá aquela profecia de que se ensinar a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas então vem a dúvida, como que nós, que somos adultos, podemos passar numa linguagem acessível para a criança, que Jesus é nosso Senhor e Salvador, que existe um Deus que se preocupa conosco e que é um Deus de amor. Olha, primeiramente temos que lembrar que a criança, por ser um HDzinho limpo, é muito mais inteligente do que muitas vezes a gente imagina. Então você não precisa ficar de muito tati-bitate para que ela venha entender alguma coisa. Existe uma Bíblia ilustrada que a CPB vende, eu vou deixar ela aparecendo aqui, que é uma Bíblia maravilhosa. Não é a melhor tradução que existe, como uma King James, mas é uma tradução que vem com a Bíblia completa. E eu acho essa Bíblia simplesmente incrível para crianças, porque ela é sim ilustrada, totalmente ilustrada, então ela chama a atenção das crianças, porém ela tem o texto na íntegra, porque se engana que a criança não tem capacidade para entender um texto na íntegra. Eu não estou dizendo que uma Bíblia
infantil, daquelas que as histórias são recontadas por alguém, não são válidas. São válidas também para um momento de contação de histórias mais rápido, ou então para um momento em que a criança está ali aprendendo a ler, mas é de suma importância que ela esteja acostumada com as palavras da Bíblia por completo desde nova, porque justamente por ter esse HDzinho limpo nesse momento, tudo que for marcado, a primeira impressão vai ser a que vai ficar. Eu, por exemplo, sempre que fala de Gideão, eu tenho na minha cabeça uma página exata de um livro da história de Gideão que eu tinha quando eu era criança. Sempre que se fala de Gideão, é aquela imagem que aparece para mim, porque foi a primeira imagem de Gideão que apareceu para mim. Da mesma forma, se uma criança ela cresce vendo um desenho muito infantilizado dos personagens bíblicos, muito provavelmente, até quando for adulta, inconscientemente, ela vai lembrar daqueles personagens de uma forma mais infantilizada. E isso é um problema quando a gente entra naquelas histórias recontadas da Bíblia que acabam deixando os personagens de uma forma meio bobinha, meio abobalhada e não tão séria quanto seria. Então sim, você pode usar esses materiais que são recontados, transliterados para a criança em certos momentos, dependendo de como isso é feito, para que não passe uma imagem de coisa boba ou de realmente só uma historinha da carochinha para a criança. Mas não deixe de ler por completo, talvez não os textos mais complexos, mas as histórias bíblicas que são as mais conhecidas, como a criação do mundo, Moisés, Jesus. Conte essas histórias na íntegra, não precisa ler num dia só. Você pode pegar aquela semana e falar, essa semana nós vamos ler a história da criação do mundo. E outros temas que são um pouco mais complexos, você vai lendo conforme a criança for crescendo. Mas não deixe de apresentar a palavra de Deus na íntegra para ela. Pensa bem, quantas pessoas acham que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo? Por quê? Porque nas histórias infantis é representado assim, é desenhado assim. Porém, sim, uma carruagem de fogo veio a Elias, mas ele subiu num redemoinho. Então, essas coisas, esses pequenos detalhes que na verdade são tão importantes, se forem deixados passar despercebido, é muito mais difícil de entender isso na vida adulta. Então, ensinando a criança no caminho que deve andar, tudo já completinho, vai fazer com que ela seja um adulto cristão maravilhoso, que tenha a Bíblia na ponta da língua e as histórias na ponta da língua e, principalmente, que viva aquilo. É muito mais fácil de deixar a criança com o caráter de Cristo dessa maneira. E é pensando nisso que nós, da Educação Domiciliar Adventista, produzimos alguns materiais além da coleção Família Educadora, que já possui textos na íntegra do Espírito de Profecia e da Bíblia. Por exemplo, esse livro aqui da História da Páscoa, ele tem 13 atividades para serem feitas durante 13 dias em uma linda jornada até o dia da ressurreição de Cristo. E dentro dele, os textos do Espírito de Profecia estão na íntegra, contando a história da Páscoa para toda a família, desde o mais novinho até o mais velho, dividido em 13 dias, para que a história fique diluída e mais fácil de parar, sentar e conseguir prestar atenção naquele texto, para não ficar tão cansativo para as crianças menores, mas ao mesmo tempo vai deixar a impressão mais pura, mais verdadeira no coração daquela criança, desde muito pequenininha, porque é aquilo, a criança não vai sentir falta daquilo que ela não conhece, mas sim, ela vai buscar cada dia mais e mais aquilo que ela aprendeu a amar desde que era pequenininha. E por isso não se esqueça de acessar o missãoeda.com.br para que você possa ter acesso a todo o material da coleção Família Educadora, que é um material completamente baseado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no Livro da Natureza, contendo todas as matérias necessárias, como português, matemática, história, geografia, ciências, artes úteis, culinária, marcenaria, costura e por aí vai. É um material completo para te apoiar na sua educação domiciliar, para vocês que são papais e mamães educadores. É um material autoexplicativo, tem o conteúdo para os pais, tem o conteúdo para as crianças e assim vocês vão crescer juntos na graça e na paz de Jesus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar essa curtida, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com aquela família que você sabe que tem vontade de começar a educação domiciliar, mas que ainda não sabe como. E é isso, estamos à disposição. Qualquer coisa é só me chamar aqui no WhatsApp. E até a próxima. Tchau!